Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa primeira live, né? Onde o nosso objetivo é trazer as narrativas históricas da APILGO, juntamente com a FEBRAPILS. E para fazer parte dessa narrativa histórica, eu quero convidar o primeiro presidente da FEBRAPILS, o Ricardo Hernani Sander, graduado em Pedagogia e Teologia, é professor de Libras e Alemão na Universidade Federal do Paraná, de Campos Mourão. É especialista em educação, educação especial e Libras, e também é doutor em educação. Primeiro presidente da FEBRAPILS. Seja muito bem-vindo, Ricardo, muito obrigada por você estar conosco aqui nessa narrativa histórica. E para fazer parte também desse cenário, eu quero convidar o Fernando de Carvalho Parentes, bacharel em língua inglesa, doutor em estudo da tradução e professor do Departamento de Letras Libras de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Fernando. O atual presidente da FEBRAPILS está aqui conosco também para fazer parte dessa história. Está gravando? Vanusa. Olá. Desculpa, eu vou pedir para você repetir novamente devagar, tu falou muito rápido. Ok. Fernando Parente, bacharel em língua inglesa, doutorando em estudo da tradução e professor da tradução de Libras, né? E professor do Departamento de Letras Libras e Estudos dos Surdos da UFC, ok? Correto. Muito obrigada pela presença de vocês. E quem vai fazer parte também desse cenário, atuando como intérprete, é a Lívia Gomes, que ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, também formada em Biologia e Letras Libras, e também membro fundadora da APILGO, faz parte dessa família APILGO também. Vai estar atuando com a Lívia Anúbia Flávia, formada em Letras Libras, doutoranda em Estudo de Tradução, também membro fundadora da APILGO. E nos bastidores, nós temos aí o Ícaro Augusto, que está nos ajudando, professor da Universidade Federal de Goiás, ok? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de todos vocês. Essa live, ela está acontecendo por vocês e para vocês. E a gente vai iniciar trazendo um local de fala nosso, né? Tentando nos organizar no nosso local de fala. E como é que a gente pode trazer esse contexto? Primeiro, a gente precisa compreender como a sociedade ela é composta, e o contexto político, social e econômico. Então, a gente tem aí, ela é composta por 3 setores. O primeiro setor, que é composto pelos órgãos governamentais. O segundo setor, que é composto pelas empresas privadas e grandes indústrias. E o terceiro setor, que é o local de onde nós falamos, que é formado pelas associações, é formado pelas ONGs, a sociedade civil sem fins lucrativos. Então, esse é o nosso local de fala. E quando a gente fala em associação, a gente fala também dentro de um contexto político, e daí ele abrange tanto o cenário regional quanto o cenário federal. E porque hoje a gente tem a honra de estar com o primeiro presidente da FEBRAPILS, que é o Ricardo, e com o atual presidente da FEBRAPILS, que é o Fernando. A nossa ideia aqui é a gente fazer um encontro de gerações e que cada um narre um pouquinho, né, de como começou a federação e como ela está hoje. A partir disso, nós também, como membro fundador da APILGO, da Associação dos Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes do Estado de Goiás, também fazemos parte desse cenário federal. Desde o seu nascimento,
né? Nós fazemos parte dessa história. Se nós estamos hoje nesse resgate, digamos assim, nessas narrativas, é porque começamos juntos com a Febrapios. Então, a proposta nossa é realmente assim, é fazer um resgate do todo, de como surgiu e esse esforço que está acontecendo hoje. E eu parabenizo você, Fernando, e você também, Ricardo, porque a gente começou lá em 2008, né, no encontro que fizemos lá em Brasília e tudo mais. E o Fernando, ele é parte dessa continuidade desse esforço. Né? Então, assim, eu gostaria que você, Ricardo, começasse falando como foi esse começo, né? Como foi essa trajetória, e daí que você traga, assim, pontue, né, o contexto, como é que eu vou dizer, de fundação, como foi agregar esse grupo, porque a gente fala de 23 estados, né, e o Distrito Federal. Então, assim, como foi isso? Fala para a gente um pouquinho, que depois a gente retoma também como foi a Pilgo, como que isso começou. Tá certo, Vanúzia, obrigado. Eu tenho a honra de estar aqui nesta live e eu me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho daquilo que foi a época, um momento histórico para todos os tradutores, intérpretes e guias intérpretes deste Brasilzão. Então, tenho muita honra de estar aqui, de ter recebido esse convite da Vanúzia e de compartilhar junto com o Fernando pela primeira vez. Eu estou compartilhando com o presidente atual da Febrapios. Live e experiências, trocas de experiências. E, é claro, a minha amiga Lívia, de pouco tempo, né, que a gente está mais próximo, a tecnologia nos aproximou e assim eu também pude me reaproximar de muita gente querida que eu amo e que eu admiro, como o pastor Arthur, que está nos assistindo, aí em Goiânia. Então, a Febrapios começou, para mim, anos 80, quando eu tive diversas oportunidades de ir aos Estados Unidos e, de modo especial, 85, 86, quando eu estudei lá, eu conheci a, então, Faculdade Gallaudet, que hoje é universidade. E também participei de um evento de codas a nível internacional e que essa dimensão eu só entendi anos depois. Lembro que, à época, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos telefone, também não tinha dinheiro, na maioria das vezes, e era muito diferente. A gente tinha uma máquina de tirar fotografia. Era fita, naquela época não é fita. Era rolo. Rolo, isso, eu rolo. Também sou dessa época. E aí? Eu acho que o Fernando não sabe disso não, né, Fernando? Então, chamava assim, filme também. Filme. Tinha que filme, revelar rolo, o filme. E VHS, era VHS também. E eu, pensando no futuro, olha só, anos 80, eu comprava os rolos para slides ou diapositivos, porque pensava que eu queria dividir o conhecimento, compartilhar com as pessoas. Eu tenho muitos slides aqui guardados e eu não sei ainda o que eu vou fazer. Está à disposição, quem sabe, alguém se interesse, de transformar esse material, né, pequenos diapositivos, em coisas digitais, né, em material digitalizado. Mas, assim, eu via lá gente de várias partes do mundo e pessoas falando de associações e bafão político entre grupos. Eu quero ser presidente, não, vamos tirar ele, vamos colocar ela, não sei o quê. E ficava pensando assim, nossa, que coisa. Não imaginava isso. Muito menos que, né, associação e tal. Bem, mas essa coisa vai
Impregnando. São as missões que a vida vai te plantado. proporcionando. Isso. Vai evoluindo, a gente vai evoluindo. E, assim, várias dessas ocasiões, fora do Brasil, me constituiu enquanto uma visão de possibilidades no Brasil. Então, foi, e em 84, eu acho, quando eu tive acesso a um material que era o código de ética deles, né, dos intérpretes dos Estados Unidos, e traduzido para o português, sabe, fortaleceu mais ainda essa questão. Anos depois, em Porto Alegre, eu sou gaúcho de nascença, de Santa Cruz do Sul, uma comunidade, assim, então, bastante alemã. A minha família é alemã de ambos os lados e a minha primeira língua é alemã. Então, mas na época a gente não entendia essas coisas de bilíngue, de crescer, de um modo de visão de uma coisa, de outra coisa, mas me ajudou muito para entender muitas outras coisas depois, e até hoje, quando eu vejo, eu entendo que tinha que ser assim, tudo tem o seu tempo certo. E então, em Porto Alegre, a Ronice foi estudar nos Estados Unidos e ela passou para mim a coordenação da FENEIS, a professora Ronice, melhor dito, passou para mim a coordenação da FENEIS e eu pude fazer muitas coisas com os intérpretes em Porto Alegre. Foi muito legal, porque nós fazíamos encontros em vários lugares do estado. Eu posso citar, por exemplo, Porto Alegre, várias vezes, Caxias do Sul, Pelotas, outros interiores, que não lembro agora, mas assim, o pessoal acreditava no que a gente trazia, que eu apresentava, né, mas era uma coisa assim muito longe ainda. Em 2002, eu fui de Malicuia para São Paulo. Havia necessidade de uma ruptura em todos os sentidos na minha vida, e eu fui para São Paulo. E foi muito bom, porque lá em São Paulo, que é uma cidade extremamente aberta, de muitas possibilidades, os intérpretes se ajuntaram a mim. Não é que eu queria ser líder, não, mas eu tinha essas ideias e as pessoas se uniam, queriam sim. Então foi fundada a primeira associação de intérpretes, chamada de APIUSBESP. Eu, sinceramente, não sei se a APIUSBESP, como anda das pernas, se existe ainda ou não, mas, terminou, Fernando? Não, eu não sei. Ok, o Fernando caiu? Não, parece que sim. Tá. Posso continuar? Não, parece que ela parou, é isso que você quis dizer? Ok. Tá. Ela está inativa e existe um movimento em São Paulo para criar uma nova associação. É uma boa notícia. Agora, é tão que interessante. Só pegando um pouquinho dessa tua fala, o Ricardo, é tão interessante que a gente não entende quando a gente está nesse movimento, mas com o passar dos anos que a gente dá uma olhada, a gente assim começa a perceber que uma série de fatores foi empurrando a gente para isso também. Primeiro, a questão da juventude, porque a gente, quando é jovem, a gente está cheio de garra, uma série de coisas. Essa proposta que a Febrapius trouxe agora para a gente escrever a própria história, Fernando, é de uma riqueza inenarrável, porque a gente olha... Por exemplo, a Pilgo tem 10 anos já de existência. A gente olha e fala bem assim, carambas, passou tão rápido. E a gente pensa que a gente não escreveu muita coisa, mas tem tanta coisa que pode ser para ser registrada. E daí continue. Aí você falou que foi a primeira. Exato. E foi realmente num evento lá no Sambódromo que nós ganhamos, era o Fórum Social, Fórum Mundial da Educação, Fórum Social Mundial. E a prefeitura e aí eu devo muito a Betinha, esse é o sinal da Betinha, Elizabeth, ela, casada com Alexandre, que é surdo, ela foi assim, disse, Ricardo, tem esse negócio da prefeitura que nos chamou, o que você acha? Vamos lá? Disse, vamos lá.
E aí eles queriam que a gente fizesse uma semana de trabalho voluntário. E aí tinha intérprete oral, português, inglês, espanhol, etc. Eu disse não. Eu disse, nós não vamos fazer esse trabalho voluntário. O intérprete inglês ganha? Ganha. E o espanhol ganha? Ganha. E o francês ganha? Tá. E nós? Nós estamos trabalhando com uma língua e é muito cansativo o nosso trabalho. Claro que a época, gente, era 2003, 2004, não tinha ainda, porque assim, ó, não é a gente sozinho, é uma sociedade toda, é um conjunto de pessoas que precisam mudar também. Não é assim, é muito difícil, muito complexo. E então, esse dinheiro que nós ganhamos, pagou todo mundo um bom salário, todo mundo ficou feliz, muita gente bacana, outros já falecidos. Então, foi um grupo bem grande. E aí, então, nós estávamos com garra de fundar a PIUSPESP em dezembro de 2004. Aí, em 2005, eu emprestei dinheiro, fui para a África do Sul para participar da fundação da Wesley. Conheci muitas pessoas, inclusive a presidente atual, e foi, assim, também uma coisa... Eu ganhei um computador antigo, que alguém da Suécia ou da Dinamarca trouxe, que queria dar de presente aos países pobres. E eu fui o felizardo, e eu trouxe para a PIUSBESP, mas a gente não tinha internet, não tinha Wi-Fi, essas coisas tudo nem funcionava na época em São Paulo. Eu só sei que isso também ajudou muito a abrir o meu entendimento e trazer para as pessoas, porque a gente não tinha conexão, não tinha internet ainda assim, como a gente tem hoje, né? Então, as comunicações entre as pessoas eram menos. A gente ligava, né, chamava no telefone, e era muito caro o telefone. Então, como a gente podia se comunicar? Outro fato muito importante, penso eu, foi que de 2004 a 2011, antes de 2008, quando nós chegamos à fundação da FEBRAPIUS, mas houve mais ou menos de 8 a 10 associações Brasil afora que se fundaram. As pessoas começaram a entender, puxa, mas é importante. Você está falando da fundação, a fundação parece que da FEBRAPIUS... Das associações. Das associações. Desculpa. Sim, a FEBRAPIUS, 2008. Não cheguei em 2008 ainda. Eu estou em 2004 e 2011. É que as coisas acontecem paralelamente na história. E é tão interessante essa questão, vou fazer algumas intervenções, que ao mesmo tempo em que tudo isso ia surgindo, implicitamente falando, as leis também, elas iam nos impulsionando. Quando a gente abre esse processo histórico, aí você pega lá a Lei 10.436, de 2002, você pega lá o Decreto 5.626, de 2005, as associações dos súditos, quando elas vão surgindo e nos pressionando. Às vezes a gente não entende isso na época em que a gente vai vivendo, mas o interessante, sabe o que é? É que, assim, as coisas externas também, elas vão nos impulsionando. As fontes vão surgindo, né? Você teve fonte externa fora do país, e eu acabei tendo fonte interna aqui. A gente vai fazendo essa intervenção assim. É interessante. É verdade. Mas, assim, as coisas acontecem, diversos eventos, paralelamente, e eu estou contando um pedaço da história, a minha visão. E existem muitos outros que vão, né, junto, vão crescendo, construindo. E a FEBRAPIUS, então, em 2008, foi assim foi um crescendo de várias pessoas, e que todos, à época, a nova diretoria e outros mais próximos da diretoria, como a Vanúzia, de vestido amarelo lá, foi vestido amarelo, não foi? Eu lembro. E lá em Brasília... Mas só foi um grupo, não foi só eu, não. Então, não é só eu, são muitas outras pessoas que fazem parte dessa história e que estavam no lugar certo naquele momento com a mesma intenção. Então, é assim, ó, é um crescendo, é uma vontade. Lembro ainda que, à época, recebemos reclamações
de surdos dizendo: o que é isso? Associação dos intérpretes? Mas querem mesmo roubar nossa língua de vez? Essas coisas assim que hoje está no passado, ninguém mais fala disso. Então, existe uma superação, existe uma visão outra, né? Se nos outros países funcionou, por que nós não ia funcionar? Por que não ia funcionar aqui? Quer dizer, nós somos mais burros, ou nós somos definitivamente burros? Na verdade, não é nem essa questão. Não. Quando a gente começa, a gente abre as cortinas da história, a gente percebe que foi a nossa formação como sociedade. Né? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho isso, a gente percebe que, às vezes, algumas resistências, elas ainda precisam ser quebradas. Quando eu trouxe os três setores do país, é exatamente para a gente enxergar onde nós estamos e quem precisa de quem. O governo precisa da sociedade civil, porque ele tem a responsabilidade dele, mas ele não consegue chegar em todos os locais, então ele precisa da gente, assim como a iniciativa privada, e nós precisamos saber qual é o nosso lugar de fala e como nos posicionar. Eu acho que tudo é uma questão de processo. Quando você traz toda essa narrativa até 2008, em que a gente se junta ali em Brasília, salvo engano, nessa data também, foi o primeiro movimento bilíngue. Se eu estiver errado, depois alguém possa me corrigir aí. Foi Quando? 2008, não foi, não? Para a educação bilíngue, para a escola bilíngue? 99 foi o grande congresso latino-americano para a educação de surdos. A gente não usava ainda o termo muito bilíngue, mas a ideia era ter Libras, nem era Libras, a gente nem chamava de Libras ainda, é 99, mas é um momento muito marcante para os intérpretes, porque foi quando na URGS, esse é o sinal da URGS, em Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse encontro a nível mundial fez com que os surdos participassem, os intérpretes se organizassem, e nós tivemos um ano para se organizar, liderados pelo professor Carlos Sclier. Esse é o sinal do Carlos Sclier. Uhum. E isso é muito importante, porque surdos participaram, e a Mariane Stubb foi uma delas. Que hoje é muito importante surdos participarem da diretoria. Ela participa da diretoria como vice, não é, Fernando? Então, eu lembro daquele dia, ou daquela organização que a gente fez para ir para a Marcha para Brasília. Sim, e acho que foi a partir daí que a gente começa, que houve um movimento, acho que de 11 associações aproximadamente, que já estava fundada no país, não foi? Foi ali, na verdade, o que aconteceu conosco? Aqui, a gente estávamos numa fase de namoro. E foi a partir dali, e assim, tem uma pessoa que está aqui nesse momento com a gente, que foi assim, como é que eu vou dizer? Uma fonte de inspiração. O Arthur, o pastor Arthur, ele foi uma pessoa que não só abriu as portas da casa dele, como também ele nos ajudou e nos orientou. A experiência que ele sempre teve com a comunidade surda, com a abertura de associações e tudo mais. É algo assim que vai estar escrito, sim, na história da Pilgo, e que a gente jamais pode abrir mão. Mas eu quero te dizer, Ricardo, que foi a partir da fundação da FEBRAPILS que a gente começou ter contato com outros, né? Com outras associações. Até então, a gente não tinha muito norte. Né? A gente queria fundar, mas a gente não sabia como. Então, foi a partir desse movimento em que você, de uma certa forma, movimentou também aquela marcha para Brasília, como você colocou, e ali as associações já estavam instituídas. Eu me lembro que eu participei da Assembleia, mas eu não pude, não tinha vez nem voto, não podia falar, não podia votar, mas ali a gente já sabia, tinha ido um pequeno grupo daqui de Goiânia para Brasília, participamos dos eventos que teve, e assim, quando nós voltamos de lá, nós voltamos com muita vontade de se organizar. E assim, a gente, nesse ponto histórico, a gente deve, a Pilgo deve a FEBRAPILS,
ao Arthur, que abriu a porta da casa dele para a gente começar a se reunir e a discutir o assunto, né? Consequentemente, a gente se organizou, nós levamos uma média aproximadamente de 2 anos para se organizar, e a fundação da Apilgo foi na Associação dos Surdos, aqui em Goiânia, em Goiás. Ótimo. E a gente, assim, só tem mesmo que deixar isso como assim, como agradecimento mesmo, né? Naquela época foram 11 associações, e como que foi a questão da fundação? O que em questão de, como é que eu vou te dizer, que eu queria que você colocasse? Porque quando a gente funda uma entidade, tem tributos, tem uma série de coisas, né? Eu queria que você falasse mais assim, uns 2 minutinhos a respeito desse assunto, para a gente já chamar o Fernando para questionar algumas coisas com ele também, a respeito de como está esse movimento hoje na atualidade. Cada um custeou a sua própria passagem, hotel, mas todo mundo estava muito empolgado. Eu sei que isso é um crescendo, de novo, eu falo essa palavra, porque é uma semente que vai brotando até sair da terra, e de repente a Febrapios está aí. E então ela nasceu de uma vontade de muitos intérpretes Brasil afora. Eu lembro muito do querido Hernando, assim, que trouxe muita força. Lembro da Flávia Medeiros, agora está no Espírito Santo. Lembro da Ângela, lembro do José Ednilson, lembro... quem mais? A Gildete. Esse sinal da Gildete do Rio de Janeiro. Então, assim, ó, são pessoas de peso, que são pessoas que fizeram a primeira geração dos intérpretes junto, enquanto federação na Febrapios, e também lembro muito bem do Paulo Bulhões, surdo. Sim, esse é o sinal. Foi um grande... O vice-presidente, eu acho que foi enviado pela Karen, acho que era Karen Strebel, que era... Não me lembro. Que era a presidente da FENES. E isso foi muito importante, porque a FENES via com bons olhos e com apoio a essa questão da Febrapios. Os outros países também, por que nós não? Então, assim, ó, foi muito bem constituída, do meu ponto de vista, porque nós tivemos, então, já o respaldo da FENES. Isso é muito importante. Nós, intérpretes, nós não existimos sem os surdos. Os surdos existem por si mesmos, mas o intérprete, quer dizer, a função do tradutor-intérprete e do guia-intérprete é a partir do surdo. É isso. Então, eu sei que a gente trabalhou, elaborou o código, no código de ética não, nós fizemos, o que nós fizemos? Os estatutos, melhor dito, e, claro, isso tem que ser atualizado volta e meia, porque a sociedade, o mundo vai mudando, e foi muito legal, porque as discussões foram importantes, foram ricas, e então foi isso que aconteceu em agosto de 2008, né? Eu não lembro mais o dia, eu acho que foi dia 22? Não me lembro o dia, eu só sei que eu estava lá. Eu estava lá... Aqui, eu quero fazer um anexo, do meu ponto de vista, se alguém pergunta, o dia do tradutor-intérprete no Brasil e do guia-intérprete tinha que ser dia 22 de agosto, no dia da fundação da federação. Eu acho que eu falo isso porque meu tempo terminou, mas a gente vai continuando aqui. Nesse bate-papo, olha... Eu me ponho à disposição. Muito legal, assim, essa retórica, né? Essa narrativa, porque hoje, se o Fernando tá dando essa continuidade, é porque alguém teve o pulso, né? Para falar assim... Você teve uma fonte de referência para ir lá fora e falar bem assim, vamos trazer isso para o Brasil e a gente vai modificar também. Vamos movimentar. Quer queira, quer não, a sociedade ela é dinâmica e ela acaba nos levando a essa dinamicidade, senão a gente acaba morrendo, né? E eu não sei quantas gestões
Fernando, você pegou depois do Ricardo, porque parece que depois do Ricardo veio a Gildete, depois da Gildete veio o Hernandes, aí veio a Soninha e veio você, é isso mesmo? Se eu estiver errada, você me ajuda. É quase isso, mas quase. Essa ordem. É porque o Hernando e a Sônia é a mesma gestão. Ah, sim, verdade, verdade, Uhum. verdade. E daí, assim, e hoje, como é que está essa perspectiva? Graças a Deus, assim, pelo que eu percebo, a federação, ela teve dentro desses, daí, 12 anos, aproximadamente, né? 12, 14 anos, 2018, 13 agora. 13 anos, né? Uhum. Ao que parece que foi assim, não teve nenhum tipo porque a estatística, ela diz assim, ó, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, ele traz exatamente alguns estudos relacionados ao terceiro setor, e daí ele traz algumas complexidades. Aí eu já faço uma introdução nessa estatística que a Pilgo está inserida. Às vezes ela começa com muita força, aí entra ali um período de 1 ou 2 gestões, aí de repente ela tem um declínio, né? E há algumas oscilações. A Pilgo, ela entrou dentro dessa estatística, fazendo uma pesquisa, estudando alguns teóricos voltados para o terceiro setor, a gente vê essas oscilações. Eu queria saber de você se a Febrapios ela também passou por isso ou não. Como é que foi? E o que ela está fazendo hoje, né? Só para te dar a palavra. Uma das coisas bacanas é essa questão do resgate mesmo, do vamos escrever a 4 mãos a história da sua associação, da sua entidade? Isso. Fica Pessoal, isso. primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, como o Ricardo falou, é a primeira oportunidade que a gente tem de bater papo ao vivo. No aniversário do ano passado da Febrapios, a gente fez um pequeno vídeo compilado com os presidentes da Febrapios até então e terminava o vídeo comigo, com uma mensagem minha. Né? O Ricardo participou, a Sônia participou, a Judete participou, a gente fez uma homenagem ao Hernando também, um grande amigo da gente, e eu encerrava o vídeo fazendo um pequeno resgate dessa história da Febrapios, né? Porque esses momentos de olhar para trás, eles que dão um impulsionamento para a gente continuar o trabalho. Mas, tentando resgatar um pouco. Uma coisa que eu queria deixar claro, que talvez as pessoas... É uma novidade para quem não participa do movimento, não está à frente do movimento, é o projeto da gente escrever um livro contando o movimento associativo no Brasil. Então, a Febrapios está propondo essa ideia aos representantes das associações de a gente produzir um livro registrando tanto o momento de fundação das associações, como também as principais ações, para dar a ideia de o que uma associação pode fazer, o que já foi feito, o que são experiências exitosas, a gente multiplicar essas experiências exitosas. Existe, assim, a questão do movimento associativo é muito complexa. Um dos motivos pelo qual me fez me candidatar à presidência da Febrapios foi o apoio da FENEIS, que os representantes da FENEIS na época conversaram comigo e falaram que, Fernando, acho que você é a pessoa mais indicada para se candidatar, a gente te apoia se você quiser exercer esse cargo. Mal sabia eu a responsabilidade que porque uma coisa é antes de você estar no cargo de presidência, e quando você está no cargo de presidência é outra coisa. E a questão da representatividade, né? Como vocês me falaram, eu sou tradutor e intérprete por formação e eu sou também professor, né, de uma universidade pública. Então, a gente sempre escuta... na época também foi uma coisa que eu me refleti muito antes de me candidatar, porque atualmente eu não me dedico somente à tradução e interpretação. É uma atividade que perpassa meu cotidiano, mas ela não é exclusiva. Mas eu também estava pensando que hoje em dia o mundo é daqueles que têm perfis diversos, né? Tanto mais os tradutores e intérpretes, eles refletem. É muito difícil você encontrar um tradutor e intérprete que seja exclusivamente tradutor e intérprete de Libras. Muitos deles
têm formações diversas, em diversas áreas de graduação, diversas áreas de especialização, e isso não é algo negativo. A gente precisa fazer uso desse conhecimento no trabalho de tradução e interpretação. E também uma das bandeiras que eu carrego muito comigo é a defesa da formação do tradutor-intérprete, a defesa da criação de cursos de letras libras. Eu me sinto mais à vontade em falar que é necessário a criação desses cursos em todo o Brasil, porque eu não sou formado em letras libras. Né? Minha formação é de tradução de inglês, mas eu acredito que o caminho mais adequado, não é perfeito, mas o mais adequado para a formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais é o curso de letras libras, entende? Eu adquiri libras com amigos, eu aprendi na rua, eu aprendi na igreja depois, aprendi na rua, pratiquei na igreja durante muito tempo, mas isso não significa que a minha história ela sirva de molde. Nem todo mundo tem 10 anos para se expor com a comunidade surda antes de ter qualquer experiência profissional. Então, imagina que eu passei 10 anos interpretando na igreja sem ganhar R$1 antes de ir procurar me profissionalizar, etc. e tal. Então, nem todo mundo na verdade, tem esse assim, tempo, né? só fazendo um pouquinho um adendo, na verdade, quer queira, quer não, a gente estava inserido dentro de um processo natural da sociedade. Né? Uhum. Às vezes, hoje, e isso é legal, quando o Ricardo traz à tona, ele fala bem assim, não, se o intérprete de inglês, de francês está ganhando, a gente também precisa ganhar. Isso talvez ele nem tinha essa consciência, mas já era uma mudança comportamental da sociedade. Hoje, quando a gente fala desses três locais, a gente recusa. Se o governo vem e fala bem assim, você pode fazer esse trabalho gratuito, hoje a gente está numa postura que a gente fala assim, peraí, o trem mudou, senhor governo, a coisa mudou, vamos abrir concurso aí, vamos fazer contrato. Então, assim, quando a gente se coloca dentro desse contexto, é porque a história nos levava para isso. Hoje, a geração jovem, essa geração sua, inclusive, esse dia foi o próprio Arthur que ainda comentou comigo, falou, a juventude hoje, eles são ótimos, porque assim, eu vou lá, faço meu trabalho, ganho meu dinheiro e tchau. Se você não vai me pagar, dane-se. A nossa geração, Ricardo, não era assim. O nosso contexto histórico, que você ainda pegou pelo que você está falando aí, Fernando, né? Sim. Então, realmente, é uma coisa muito complexa, e essa questão da representatividade é um lugar perigoso, às vezes, sabe? É um entrelugar, né? Porque a gente está num mundo muito polarizado, né? Onde as pessoas, ainda mais no ambiente de internet, as pessoas falam mal sem nenhum pudor, como se aquela pessoa não tivesse família, não tivesse um contexto, né, não fosse um ser humano como qualquer outro. E aí eu sempre gosto também de trazer o contexto o assunto da representatividade, porque ele é um assunto que perpassa não só a FEBRAPILS, mas todas as associações. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero me filiar à FEBRAPILS porque a associação do meu estado não me representa. E eu fico muito triste com essa fala. Porque, primeira coisa, não é possível se filiar à FEBRAPILS. Eu, Fernando, não sou filiado à FEBRAPILS. A FEBRAPILS é a junção das associações. Então, se as associações não existirem, a FEBRAPILS não existirá. Se você não fortalecer a associação do seu estado, da sua região, eventualmente, um dia a FEBRAPILS vai deixar de existir. Porque ela depende do funcionamento das associações para se constituir, entende? Então, não há como eu apoiar a FEBRAPILS diretamente e esquecer da minha associação local, né? Existe também uma ideia de que a associação funciona como uma empresa, né? Que todo dia tem evento, todo dia tem 1000 lives, todo dia são 1000 documentos expedidos, que as pessoas recebem salário, que a gente tem um setor jurídico, um atendimento 24 horas. Deveria, né? Deveria! E não é nada assim. Deveria! O nosso contexto, já, por exemplo, às vezes recebia mensagem nas redes sociais, eu respondia, às vezes 11 horas da noite, meia-noite,
E a pessoa fala assim, não, mas eu mandei e fui respondido. Eu falo, não, mas era eu com insônia, não é um setor que tem 24 horas. Era eu que estava lá com insônia e eu respondia, né? E a gente, hoje eu vejo mais ainda, mais claro que o movimento associativo e nossa vida pessoal, elas se entremeiam, né? Não dá para a gente separar o papel que a gente tem no movimento associativo e a nossa vida pessoal. Então, adiciona um ponto a mais nesse complexo, né, que a gente precisa estar dando conta. Então, a associação, eu participo da FebraPius desde a gestão do Hernando, né, que foi o Hernando. O Hernando teve uma gestão, infelizmente, muito curta, né, de alguns meses, ele veio a falecer, em 2015, né? E a convite dele, eu aceitei a tesouraria da FebraPius. Mas a diretoria da FebraPius é muito orgânica. Então, a gente não tem assim, o tesoureiro só faz isso, o secretário só faz aquilo. Não, todo mundo discutia e tinha voz e tem voz e discute tudo abertamente, né, das nossas decisões. E desde a época da tesouraria, eu era mais responsável pela parte de comunicação e criação de site e essa mobilização virtual do que a tesouraria em si, porque cá entre nós, a FebraPius não tem muito dinheiro. Então, não é um grande trabalho para o tesoureiro. Até mesmo que as associações também não tem repasse, né? Não tem repasse. Quando a gente vai tem contato com associações ou sindicatos, né, o movimento sindical, que trabalham, às vezes, em casas de milhões, a gente fica assim, nossa senhora, a gente não tem noção Você tocou num assunto bem interessante, que, assim, eu trabalhei muito tempo na área de comunicação de uma emissora de TV, e daí você entra em muito contato com muitas fontes riquíssimas. E quando a gente fala de terceiro setor, hoje há tantas formas das instituições buscar essas fontes. O problema é que nós não sabemos como. Isso, e daí você tocou num assunto que eu acho que o Ricardo passou, todo mundo que passou por uma gestão de uma entidade não governamental, que é o nosso caso, se sente... Chega um momento que, às vezes, assim, vê muitas coisas e sozinho não consegue buscar essas fontes, digamos assim. Quando a gente mudar, eu acho que é nesse momento que a gente consegue despertar isso, né? Esse nosso ponto de fala e dizer assim, onde é que eu estou? Esse aqui é o meu cenário, o que eu estou fazendo para somar com este cenário, né? Eu achei muito bacana assim, o empenho da Tuxi em me procurar, em procurar a Mariá, em procurar a Tuxi, em procurar o pessoal, você também, exatamente para trazer esse resgate. Por quê? Porque o terceiro setor é o nosso palco, é o nosso lugar de fala. E a gente tem que bater na porta do governo mesmo, porque verba tem, é da iniciativa privada, mas como é que a gente faz isso? Qual o caminho que a gente busca? A gente, quando a gente começou lá atrás, quando eu comecei, a Lívia, a Núbia, enfim, um grupo bem significativo, não vai dar para falar nome, porque quando a Pilgo começou, ela fundou com 14 pessoas, e hoje cada um tomou seu rumo, todo mundo amadureceu, todo mundo se tornou mãe, pai, enfim. A gente era muito menino, então a gente não tinha esse conhecimento. Hoje a gente tem esse conhecimento, mas está na hora de que outra geração, um novo grupo, venha e assuma isso também. E quando você traz essa questão, por exemplo, das associações para que elas tomem o seu lugar e elas vai buscar aquilo que ela tem condição, é nessa troca mesmo, é o conhecimento. Porque você trouxe uma coisa bem interessante. A gente só conhece o local quando a gente assume. E a responsabilidade, ela não é pouca. Não, né? E assim, ela não é pequena. Mas isso não significa que há uma coisa muito importante. Gente, eu sou o Fernando Parente, sou uma pessoa que nem eu, você, cada um que está aqui, cada um que está assistindo. Eu não sou uma pessoa escolhida pelo um anjo, não sei. Não é. É uma pessoa que nem eu e você. Eu me dedico, eu estudo, eu paro, tenho dúvida, converso, etc, etc, etc e tal.
Estou falando isso para mostrar que as pessoas, às vezes, põem as diretorias das associações num lugar sagrado, intocável. Não, gente, Coitado de nós. participem. Quando vocês estiverem participando, vocês vão ver que é uma coisa que é possível fazer. É óbvio que tem uma série de burocracias, que é a parte que eu menos gosto, que mais me dá dor de cabeça, uma série de burocracias que precisam ser, que você precisa seguir. Faz parte. Mas claro que a gente no movimento associativo, a gente valoriza pessoas. A gente valoriza as pessoas. Então, a gente vai valorizar a interação, a gente vai valorizar esses fóruns, essas conversas, a criação de conteúdo, etc. Essa parte burocrática, a gente faz para a associação existir formalmente, né? É necessária, não tem jeito. É a questão de mas isso não tributos, é de necessário. legalização. Isso aí não tem para onde correr. Até mesmo que se você quiser até para se fortalecer politicamente falando, se você não tiver instituído dentro de um CNPJ, de nada adianta eu, Vanúzia, pessoa física, bater lá e falar, minha filha, sinto muito, cadê? Quem te representa? Qual o CNPJ que te representa? E tudo isso tem tributos, e tudo isso tem uma série de fatores que a Febrapios enfrenta. Qualquer associação que ela se dispõe a lutar por uma classe, ela vai encarar isso. Né? E a gente não tem para onde a gente correr. Agora, essa troca aqui, que ela é muito rica. Isso. Não tem preço que pague isso. A minha, digamos assim, essa gestão que a gente está trazendo, ela tem como objetivo, né, valorizar as pessoas, os conhecimentos passados, anteriores, por isso que a gente tem muito interesse, Ricardo, em fazer várias coisas. Na outra live eu estava falando, eu tenho sonhos, eu tenho vários. Eu quero criar um aplicativo da Febrapios, eu quero criar a Febraflix, que eu até criei, eu já fiz um site assim com vários vídeos da Febrapios, porque às vezes os intérpretes querem estudar e não sabem para onde começar, não sabem o que é conteúdo de qualidade. As redes sociais da Febrapios é uma curadoria em si, né? Tudo que vai para as redes sociais da Febrapios tem muita qualidade, então se você for lá seguir o canal da Febrapios, ou o Instagram da Febrapios, tá com mais de 11 mil pessoas seguindo. A gente nunca pagou R$1 para promover nada. São pessoas que realmente têm interesse na área e que a gente não faz graça, né? A gente não faz dancinha nem nada. A gente só compõe conteúdo de qualidade, né? Então, a gente vai crescendo esse crescimento orgânico que é demorado, né? Tem mais de 10 mil pessoas, 11 mil, acho que quase 12 agora. Meu celular descarregou. Mas a gente tem um site que é muito visitado e a gente tem, que são as meninas dos meus olhos, né, que eu tenho mais apreço, as nossas notas técnicas. As notas técnicas da Febrapios, elas são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. De um nível, é produzida por intérpretes, é um conhecimento que vem da gente mesmo, né, no movimento associativo, a gente faz comissões, GTs, e a gente emite notas técnicas sobre trabalho em equipe, sobre a atuação durante a pandemia, sobre a atuação em contextos de saúde, etc. A gente emite notas técnicas, essas notas técnicas são estudadas na universidade, essas notas técnicas são lidas pelos tradutores intérpretes, porque são curtinhas, são sucintas, não tem muito... Às vezes, os textos acadêmicos são muito longos e elas são mais objetivas. Elas caem em concurso, uma nota técnica, né? Ser levada a concurso é um reconhecimento de que aquele conhecimento, né? Reconhecimento que o conhecimento é válido e é necessário para aquele profissional, e ela permeia toda a categoria. Então, as notas técnicas são, digamos assim, documentos que norteiam, né, a atuação do tradutor-intérprete, juntamente com o código de ética, né? A gente também está com um projeto de renovar, de atualizar o código de ética. Convidei uma professora intérprete especialista no assunto, que escreveu uma tese sobre o assunto. Não vou falar muito sobre isso, porque são planos para o próximo ano, mas um código de ética deve, né, ser atualizado e repensado, etc. e tal, inclusive com a participação
do movimento associativo em si, para que ele reflita, né, as práticas atuais. Como o Ricardo falou, o mundo muda muito rápido, né, Sim. e a gente precisa ir atualizando e seguindo. Uhum. Aí, só para dizer assim, o que a FebraPius está fazendo ultimamente, né? A FebraPius, a gente trabalha mais ou menos por projetos. Então, a gente, por exemplo, tem o projeto do livro. Então, a gente trabalha aquele tempo focado mais naquela questão do livro. Além disso, em relação com o livro, a gente está trabalhando no simpósio que vai ter no próximo mês. E Inclusive, já ele vai... colocamos o nosso resumo, viu? Isso, A muito bom. Pilgo já submeteu dela. O resumo é resgatando a história das associações para apresentarem no simpósio. Entende? Então, está tudo interligado. Ano passado, a gente fez uma série de lives. Lives não, reuniões, webinários, com a Abrates, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, e a gente fez por região. Fez uma live com a Abrates, isso como momentos de formação para os representantes que estão à frente. Só da região norte, só da região nordeste, só da região sudeste, centro-oeste e sul. Tá, Então, e foram nessa momentos de perspectiva discussão. aí, Fernando, só te interrompendo um pouquinho, esse movimento, como vocês conseguiram, tipo assim, fomentar as associações, elas estão É um conseguindo se trabalho, estabilizarem? Porque é um assim, por que eu trabalho estou de te formiguinha. perguntando isso? É um trabalho de Aham. formiguinha, eu entendo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós estamos há 10 anos instituída legalmente falando, conforme eu disse para você, isso é estatístico, né? Por 6 anos eu resgatei uma série de documentos e a gente vai levar isso para o simpósio, trazendo esse resgate histórico. Nós estamos em um momento, e daí a gente já vai caminhando para abrir alguns momentos para algumas perguntas também. Nós estamos em um momento em que nós estamos com uma gestão que se juntou, na verdade, a velha gestão com uma nova futura gestão, que a gente está brincando nesse aspecto. Um grupo novo que chegou, cheio de gás, cheio de energia, e até revigorou a gente também. Tipo assim, vamos lá, vocês estão meio parados e tal. Então, esse grupo se uniu, e isso hoje é resultado dessa união, digamos assim, e a gente está exatamente buscando esse resgate, para a gente sair dessa estatística do tipo, vocês têm 10 anos, mais 3, 4 anos aí, vocês estão praticamente parados. Eu imagino que isso não é uma realidade apenas nossa, porque, assim, quando eu pego um cenário que não é tradutor-intérprete, não é de categoria profissional como no nosso caso, a gente vê que também não é tão diferente assim, né? A Pilgo, fazendo uma análise historicamente falando, tem os seus altos e baixos, como todas têm, mas ela tem uma construção bacana nesse período de 10 anos. Depois que a gente, até vou propor isso para o grupo, depois que a gente apresentar no simpósio, estou até pensando em, sei lá, criar um e-book, alguma coisa assim. Trazendo isso até mesmo pensando numa oportunidade de entregar, de que uma nova gestão entre com esse gás que você tem, que entra com essa visão que você está, né? E assim, porque a nossa história a gente praticamente meio que já construiu, né, Ricardo? Tipo assim, galera, agora é com vocês. Né? A proposta é essa. Né? Tem que apostar em pessoas novas, né? Que Sim. elas devem realmente beber desse conhecimento que vocês têm, da experiência que vocês têm, mas propor coisas novas e errar também, faz parte. A gente faz coisas erradas, depois vai consertando, vai azeitando, isso é parte natural do processo. E uma das coisas que a gente precisa muito alinhar é as expectativas. Sim. As pessoas falam assim, mas eu vou entrar na associação, o que eu vou ter de vantagem? A primeira coisa é dizer que você está associado a uma associação. Primeira coisa. Então, você colocar lá no seu e-mail, no seu currículo, que você é associado a uma associação profissional, aquilo tem um peso, né? De dizer que você é um profissional sério da área, né? Você não vai ver eu associado à associação de pipoqueiros, se eu não sou pipoqueiro. Entendeu? Então, quando você se associa, você mostra que você pertence àquele lugar, né? Que você faz parte, constitui aquele lugar. É um lugar de trocas. Eu aprendi muito no movimento associativo,
não só como interpretar melhor, mas também como lidar com diversos aspectos da minha vida, pessoal, intrapessoal, resolução de conflitos, como conversar, ter conversas difíceis, que é uma das desafios da associação. Às vezes você precisa sentar com um amigo seu e precisa puxar a orelha, e vice-versa, ou às vezes você leva puxões de orelha, e isso tudo é para o seu crescimento e o crescimento da associação. Então, tudo isso você leva para a sua vida, né? Se você for se tornar um empresário, você quiser abrir sua empresa, a bagagem que você criou na associação vai lhe ajudar demais. E senso de responsabilidade, senso de urgência, responsabilidade, vai lhe ajudar demais. Se você se tornar um professor, vai lhe ajudar demais. A questão da organização, de gestão de tempo, de gestão de pessoas, vai lhe ajudar demais. E sem falar que eu fiz amigos para a vida toda, que é uma das coisas um dos melhores presentes que eu posso dizer, que as amizades que a gente faz, eu não conheceria vocês se a gente não tivesse no movimento associativo, entende? Então, as pessoas que você conhece, muitas vezes você leva para a vida toda, viram irmãos, né, irmãs, e isso é muito gostoso. Quando você passa até uns perrengues juntos, fortalece a amizade, muitas vezes, né? Isso é Então, verdade. isso é uma coisa que a gente leva para a vida toda. Fernando, eu gostaria, e também com a permissão da Vanúzia, fazer um acréscimo aqui e reiterar a importância da associação, da federação, é um guarda-chuva, né? Eu acho assim, também que vale aqui discutir a questão da identidade. Você se identifica com aquela pessoa, mesmo que você não a conheça, mas existe algo que se identifica comigo e vice-versa. Isso é muito importante. O que o Fernando falou sobre as diversas vantagens de participar da associação é isso, né? É muitas coisas boas, porque realmente a gente vai aprendendo. Na faculdade tem a teoria, é muito legal, mas não dá tempo de você fazer o feijão com arroz, às vezes, do repetir e ajudar o outro, e o outro te ajuda e tal. E aqui ainda é muito importante dizer o seguinte, existe este movimento mundial, quando você começa a estudar a história dos intérpretes, todos os outros países, assim como nós, também passamos pelo movimento, ou inicial, os intérpretes começaram nas igrejas, voluntariamente, amadoramente. E aqui eu quero dizer que os codas, sim, são os primeiros intérpretes que a história conta, mas ninguém é sozinho. Então, existem codas que não querem ser intérpretes. E existem pessoas que nem você e nós, que eu, pelo menos, não tenho ninguém da minha família que é surda, nunca ouviu falar quer dizer, não milita, não sabe essa questão, mas eu me interesso. E eu me identifico, sim, com associações, me identifico, sim, com as pessoas que estão ali juntos. E depois, né, depois que passou esse tempo inicial, as pessoas vão encontrar e conhecer surdos aonde? Na universidade. Eu lembro muito bem que eu perguntei para uma pessoa, eu não sei de onde, mas era fora do Brasil, e perguntei, mas por que você é intérprete? Você tem, né, a ideia minha que a gente tem que ser amigo do surdo ligado, tem que ter um parente surdo. Não necessariamente, né, Ricardo? Não necessariamente. E você trouxe essa questão dos codas, e dessa ligação, ela é muito rica, né? A gente entra nesse movimento e a gente entra para a vida. Quando a gente fala em coda, nós estamos com duas aqui praticamente que estão interpretando. Tanto a Núbia quanto a Lívia são codas, são filhos de surdo. E é uma família que a gente leva para a vida. Né? A gente vai encontrar assim nas universidades, esse movimento que a gente começou lá atrás, que começamos na igreja assim, hoje o mercado em si, a dinamicidade social, ela faz com que a gente transforme a sociedade, mas a riqueza que fica nessa relação não tem preço, não tem preço. A comunidade surda, para mim, é a família do coração que eu tenho hoje.
tanto dentro quanto fora do contexto universitário, porque se você não caminha com a dinamicidade social, você está morto. Quando o Fernando trouxe a questão, por exemplo, às vezes o posicionamento de um e de outro e tal, no sentido de não vou fazer parte de uma associação, de uma entidade que você colocou. A identidade, quando a gente está como uma associação, a gente tem uma identidade profissional e a gente é respeitado lá fora. É importante a gente colocar isso. Por isso que quando essa riqueza que a Febrapios traz, o Ricardo começou, os outros colegas deram continuidade, você, Fernando, está à frente do trabalho, juntamente com uma outra equipe, que a gente nunca está sozinho. Quando a gente fala, eu sou membro fundadora da Apilgo, eu não fui sozinha. Veio um grupo muito grande e muitas outras pessoas, de repente, tentaram ingressar, mas não foi porque a gente não quis. Uma coisa ou outra acabou não dando certo, né? Tudo tem o seu tempo, conforme o próprio Ricardo colocou. Nós vamos abrir um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai estar nesse bate-papo e a gente vai achando uma forma aí de responder. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, o momento é agora, tá, pessoal? Então, assim, a Apilgo hoje, a Apilgo, conforme eu estava dizendo no início, foi lá em 2008, depois levamos quase 2 anos para a gente se instituir legalmente falando, ficamos num processo de 6 anos aí, tirando dinheiro do bolso, conforme você mesmo falou, Fernando, naquela agrura, naquela batalha, mas mesmo assim, hoje, quando a gente olha para trás, tem algo que foi escrito, muitas coisas dentro do Estado, pegando algumas partes documentais, a gente ajudou sim a construir, a mudar comportamentos. Isso não é explícito, a gente não sai gritando, eu fiz. Não, às vezes a gente mesmo nem percebe, não é, Ricardo? Que a gente fez, a gente só consegue perceber quando a gente vai, abre as cortinas lá e que a gente fala, puxa, isso aqui foi feito, o resultado, essa ação aqui trouxe isso como resultado. Nem mesmo a gente sabe o que poderia dar. E a gente só consegue fazer isso quando a gente faz quando a gente entra nessa história. Uma oportunidade, por exemplo, que a Febrapios deu para a gente, de escrever a própria história. A 4 mãos, não é isso, Fernando? Obviamente que o Ricardo também vai participar. Sei nem se ele sabe disso. Tá sabendo não, Ricardo? Não sei se ele está sabendo, mas ele já tem que... Essa pergunta é para você, ô, Fernando. Quando será Oi. o simpósio? A Josiane está perguntando. Quando será o simpósio? Olha, eu não sei o que aconteceu com a minha internet, que eu não estou conseguindo confirmar a data. Mas você pesquisa Ling, L-I-N-G, Cognit. É o arroba do grupo de pesquisa que a professora Flávia Medeiros está organizando esse simpósio. É novembro. É novembro, eu participo. De novembro. Eu queria lembrar um dia exato. 22 e 23 de novembro, salvo engano é isso, porque só para dizer para a galera de Goiânia, de Goiás, do nosso estado aqui, que a Apilgo ela vai participar. A gente já está nesse processo, e assim, eu estou pensando em umas coisas assim, bem legal mesmo, talvez não dê tempo, porque é curto, mas pensando em resgatar a primeira diretoria, tirar uma foto, pensando nas coisas meio mirabolantes, assim, bem legal. Mas é bom. Sabe uma coisa que eu notei, Vanusa, que é importante? Às vezes, o movimento associativo de tradutores e intérpretes de línguas de sinais, ele é muito generoso. Às vezes, é mais generoso do que deveria. Porque quando a gente vai ver os outros movimentos associativos, eles têm os eventos exclusivos para os membros. Sim. Só quem pode ver, só quem pode assistir, só quem pode participar são os membros. Cadastrados, pagantes, etc. e tal. Quando a gente faz os eventos da nossa área de língua de sinais, muitos são abertos, muitos são de graça. É um conhecimento que a gente passa. E às vezes as pessoas se acostumaram tanto em receber aquele conhecimento gratuitamente, que elas não querem investir. Não querem investir, não valoriza. Não querem investir exatamente na filiação, na associação. Tá, às vezes, é importante também ter eventos fechados. Sim. Também. Para os nossos membros, sim. Quer participar? Tá. Você paga
uma taxa por fora para participar desse evento. Para quem é associado, é um evento gratuito. É uma coisa que a gente está fortalecendo. Precisa mudar, é uma forma eu já vou te responder, Josiane, é uma forma da gente mudar o comportamento. Eu acho tão interessante que, assim, e isso eu acho que é nível nacionalmente falando. Quando se você vai buscar um intérprete de inglês, o cara está disposto a pagar, ele paga o preço que o cara coloca. Agora, você vai chamar um intérprete de Libras, a primeira coisa que acontece às vezes é: fulano, o seu trabalho é tão bonito. E essa postura a gente precisa mudar. É bonito, mas eu estudei. Assim como quem fez inglês estudou, quem fez francês estudou. O custo da educação ele é cara. Então, e quando a gente coloca o preço, nossa, acha super caro. Você pode É esse perguntar, por comportamento que a gente exemplo, precisa mudar. você pode perguntar assim, a pessoa falou assim, olha, quanto é o serviço? É tanto. Ah, tá caro. Caro comparado a qual outra opção no mercado? É bom você voltar a pergunta também para a pessoa, para o contratante. Sim. Fala assim, o serviço caro. Tá ok, mas caro comparado a que outra opção? Porque você só pode dizer que alguma coisa é cara comparada com outra que seja barata. Ele está comparando o seu serviço com o quê? Com o aplicativo? Que é gratuito? Será? Ele está comparando o seu serviço com qual parâmetro? Entende? Porque caro é aquilo que não se acha em valor, né? Não tem valor. Que sei lá, R$ 140 a hora. Agora a lista de referência foi atualizada há um tempo, a hora em base está R$ 144. E aí a pessoa fala assim, é caro. Mas se você oferece assim, eu estou te vendendo um carro por R$ 144, a pessoa vai comprar na hora. Porque ela vê um valor em troca, ela vê um benefício em troca. Então, sempre o caro é em relação a alguma outra referência. É interessante a gente voltar à pergunta, né? Voltar à indagação é caro, mas primeiro que não é, gente. Primeiro que não é. Se a gente for ver outros Eu vi serviços. um ator falando esses dias uma coisa bem interessante. Ele falou bem assim, que o brasileiro ele valoriza muito o bem e não o serviço. O cara paga 1 milhão para fazer numa casa. Aí ele chama um pintor. O pintor cobra 5 mil, ele acha caro. É mais ou menos o nosso trabalho. O cara, às vezes, paga caro no evento, no ambiente do evento, mas os profissionais que vão ali, ele não quer pagar aquilo que é o que vai realmente fazer a coisa acontecer. R$ 100 no prato, mas reclama dos 10%. Mas reclama dos Essa é a 10%. ideia. É complicado isso. A Josiane fez uma pergunta, eu vou voltar lá na pergunta da Josiane, como se encontra a condição administrativa da Apilgo hoje. A Apilgo hoje, ela está num processo de reativação, ela teve um período, conforme eu disse no início, a questão, nós entramos numa questão estatística, ela já está reativada, na verdade, né? Administrativamente, ela não está com uma gestão, como é que eu vou te dizer? Ela está com a gestão interina. Esse grupo ele se reuniu hoje, o resultado da reunião desse grupo, tá? Mais ou menos 10 pessoas aproximadamente, não vou citar nome porque eu não vou lembrar mesmo, que é a gestão anterior, um grupo e a nova antigo e um grupo novo que chegou e vamos modificar isso? Vamos modificar isso. Então, esse grupo se reuniu, a Febrapils trouxe uma grande colaboração quando trouxe essa questão do simpósio, que foi uma das coisas que nos reanimou também. E eu acho que daqui nos próximos 5 meses a gente se reestrutura novamente e daqui a pouco entra uma nova diretoria, se Deus quiser. Nós vamos ter uma próxima live, na próxima... Não marcamos a data ainda, mas vai ser com a Lívia e com a Sofia, que elas vão falar sobre a tradução e interpretação no meio artístico, relatos e experiências de tradução e interpretação. Então, são ações que nós estamos construindo com a perspectiva exatamente de não só do resgate histórico, mas de motivar
talvez quem já participou na gestão anterior voltar e falar bem assim, opa, vamos reativar novamente, vamos ser protagonista dessa história aqui. Porque sozinho, pessoal, realmente a gente vai estar sempre com o pires na mão, como diz o outro. Não sei se eu respondi 100% a pergunta da Josiane, mas é nessa perspectiva que está, e a gente está bastante animado para esse resgate, para essa uma nova gestão, gente nova, que está aí. Futuramente eu quero estar falando, gente, eu fiz isso, nananana. Quem é o novo presidente que está aí? Gente nova, com coisas novas, com cabeça diferente, com ideias diferentes. E é isso que a gente precisa. Eu acho que a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, né, Ricardo, precisa pegar um terceiro setor com uma visão diferenciada, do tipo assim, primeiro setor, governo, você precisa de mim? Ok, eu dou conta de fazer o serviço, mas você vai me pagar pelo valor que realmente eu mereço ganhar. E é mudar essa consciência, essa concepção, tanto no primeiro quanto no segundo setor. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, quando a gente entra com argumentos e com ciência, com conhecimento científico, e fala, o caminho é por aqui, as portas se abrem. Não dá para a gente entrar dando porrada, entende? Acho que em alguns contextos, tem um que não tem jeito, não, tem que ser assim mesmo. Então, é você estudar o ambiente. Para cada circunstância, você tem que saber, peraí, isso aqui eu posso ir com jeitinho, meio flexível, ou isso aqui eu vou na porrada mesmo? E isso é só a experiência que vai nos levar a fazer isso. Isso é o tempo, é essa troca, Deixa eu de só fazer geração. uma observação importante, porque a gente recebe muitas, entre aspas, denúncias. Eu Sim. quero denunciar isso, eu quero denunciar aquilo, etc. E tal. A palavra denúncia não cabe muito bem, porque as pessoas têm uma ideia que a FEBRAPILS é um órgão fiscalizatório e punitivo, e não é. Não é. A FEBRAPILS, ela dispõe de o que a gente chama de soft power, poder suave, poder de persuasão. Então, por exemplo, quando a FEBRAPILS também faz um trabalho muito grande que não é visto, né? Não é visto porque é sigiloso, né? A gente muitas vezes entra em contato com instâncias do governo, parlamentares, pessoas públicas, a gente entra em contato de maneira privada e negocia, fala, etc. e tal. Então, por uma questão estratégica, essa conversa que há entre os bastidores, ela não é pública, mas ela é muito, ela tem um peso. Tem Quando a pessoa resultado. recebe uma carta e um ofício da FEBRAPILS, é diferente de assinar Fernando Parente, é diferente de assinar FEBRAPILS, entende? Sim. Então, a associação também dispõe desse poder. Então, quando está acontecendo alguma coisa, um edital que prejudica a categoria naquele estado, é a associação que deve se mobilizar. E eu falo assim, gente, a FEBRAPILS é a nível federal. Então, o que a gente se preocupa? Questões de nível federal, porque a gente não tem braço, a gente não tem pessoas suficientes para lidar com tanta coisa acontecendo no Brasil. Então, quando a gente vê uma coisa de impacto nacional, federal, a FEBRAPILS vai lá e se posiciona, que é o caso do nosso projeto de lei, que é o caso das políticas de tradução e interpretação, etc. E as associações existem exatamente para chegar nesse contexto regional. Por isso que a gente precisa de se fortalecer. E daí eu não sei se o presidente da Associação dos Surdos está aqui. Assim, quando a gente fundou a associação, Josiane, muito obrigada. Nós somos, você também fez parte disso, viu? A Josiane está dizendo aqui que eu sou uma guerreira. A força para montar a associação não foi somente da Vanúzia. A Vanúzia percebeu essa necessidade e juntou. E vocês fizeram parte disso. Quando a gente começou, a gente fundou, foi lá na Associação dos Surdos que a gente inaugurou praticamente, né? E assim, na época nós tivemos muito apoio dos surdos aqui em Goiás. A gente não pode reclamar quanto a este aspecto, não. Hoje nós não temos mais a Vera no nosso meio, que é da Associação das Mulheres Surdas, que infelizmente nós a perdemos para a Covid. Então, assim, essa história ela vai ser toda contadinha, bonitinha, lá no simpósio, e também dentro dos anais das próprias páginas da associação, que nós temos uma galerinha nova aí que está ajudando a mexer com isso novamente.
Então, assim, se Deus quiser, eu tenho muita vontade que, assim, que isso reative novamente. E eu tenho certeza que o Fernando está torcendo muito também para isso, né, Fernando? Porque uma vez que a região ela se fortalece, fortalece também o federal. Né? Certeza, sim. E quando a gente se movimenta, como a gente falou da questão do local onde nós estamos, a gente, com o CNPJ, a gente tem muito mais força. O Fernando já falou isso, eu estou reiterando, na verdade. A gente tem muito mais força. E é chegar com jeitinho mesmo, porque a gente chega educando, a gente chega modificando forma de pensar. E é esse o nosso papel. Esse é o nosso papel. Ok? Gente, a conversa está tão boa que assim, eu acho que a gente continuaria aqui por mais horas e horas. Eu queria saber se tem mais gente que tem mais perguntas para fazer. Mas eu acho que não. Vamos fazer uma. Ricardo, só para a gente finalizar, eu gostaria que você assim, fizesse suas considerações quanto a este momento. Eu já de antemão te agradecendo pela sua presença, te agradecendo pela oportunidade que você deu a nós, fundando a Febrapios, e foi de lá que a gente buscou conhecimentos e estamos aqui hoje, ok? Faz suas considerações e já fica meu agradecimento, meu grande abraço aí para você. Imagino, prazer e a honra é minha. Eu quero dizer que ser intérprete não é aparecer no palco e ser show, ser mais importante do que o cantor ou do que o professor em sala de aula. E eu vejo isso no Fernando, humildade. Esse é, para mim, um carimbo número 1 do intérprete. Claro que tem a Vanuse também, assim, a gente vê, a Lívia é uma pessoa super, que eu conheço há pouco tempo, mas eu me identifiquei muito com a Lívia. Mas não é só a humildade, a simplicidade. Claro que hoje nós temos universos de informações, de conhecimento, de cursos, de tanta especificidade. Eu fico assim, muito admirado de tanta informação que hoje a gente não consegue acompanhar. É muita rede social, é muito evento, é muita coisa. E para o intérprete é riquíssimo isso. E é claro que tem uma outra coisa que eu não quero esquecer, estar no meio dos outros, dos iguais dele. E isso fortalece, sim, a você, a associação local e, consequentemente, a federação. E dizer que eu me ponho à disposição para quem quiser, quem precisar. Eu vou pôr meu e-mail, depois vamos passar adiante aqui, né? E eu fico muito feliz por ter conversado com a Vanuse, reencontrado a Vanuse depois de muitos anos, estar com o Fernando, e é um prazer e uma honra para mim, e as nossas intérpretes tão queridas, e é tão legal você poder bater um papo sem se preocupar com qual é o sinal que vou usar e tal. Obrigado, gente. Gente, Fernando, eu também já deixo meu sincero agradecimento a você. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações e dizer assim que vamos estar lá dia 22 e no que a gente puder somar, não é? A gente está à disposição, ok? Isso, eu quero agradecer a parceria. A gente está passando um momento muito difícil como sociedade. A gente está se reinventando. Tem muitas coisas durante essa pandemia, né? Durante esse momento de pandemia, muitas coisas a gente precisou reinventar, né? E muitos de nós tivemos muitas perdas. Então, eu estou tentando, nesse momento, praticar um pouco da resiliência, a gente entender que a gente é humano, entender que a gente tem uma vida pessoal e entender que a gente também é um coletivo. Mesmo cada um estando na casa, não esquecer que a gente é um coletivo,
né? E isso que a gente precisa valorizar, e é para isso que o movimento associativo existe. Então, para quem nunca participou do movimento associativo, que mora em Goiás, entre em contato, criem um grupo, não sei se já existe um grupo de intérpretes de Goiás, para vocês trocarem experiências, e façam um mini calendário também, assim. De vez em tal mês do ano vai ser o nosso mês. Quando foi que a Apilgo foi criada? Em que mês? Faz um evento todo ano naquele mês, celebrando essa data, juntando as pessoas. Eu acho que no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar se encontrando presencialmente, porque esses marcos temporais, né? Quando a gente tem um evento, quando a gente tem um simpósio, eles fazem a gente meio que falar, peraí, então vamos mobilizar a galera, porque a gente precisa fazer acontecer, né? Então, isso é importante. Todos nós temos a nossa época. Eu, daqui a alguns anos, não vou estar mais nessa posição, outra pessoa vai estar no meu lugar, se Deus quiser. E aí, mas eu vou ter muito orgulho de ter feito parte dessa história e ter contribuído da forma com que eu pude e a forma com que eu achei melhor. A Febre Plus tem muito do meu carinho, da minha atenção, né? São horas e horas que eu gasto e eu penso sobre isso. Então, eu convido mais pessoas a participarem para pensarem juntos, né? Que várias cabeças pensam melhor do que uma. Ok. Muito obrigada. Eu quero só deixar um adendo aqui, principalmente para os intérpretes de Goiás. A gente já disse isso, vou reiterar, a gente está num processo de reativação da Pilgo. Esses próximos 5 meses, a gente vai exatamente buscar, ver quais serão os próximos passos. Hoje, acho que é o início de um novo começo, né? E as perspectivas futuras dependem do envolvimento de cada um, de cada profissional. Hoje tá um grupo se empenhando para se reorganizar. Eu agradeço muito a esse grupo que nunca me deixaram assim cair, deixar a peteca cair, tá sempre ali. Tem seus altos e baixos, mas estão sempre ali. É um novo recomeço, as perspectivas futuras dependem de cada um de nós. E assim, eu quero agradecer vocês dois, eu quero agradecer as intérpretes, tanto as duas, teve sempre do início, desde quando surgiu a Pilgo. A gente tem umas que eu vou levar amizade para a minha vida, até brinco. É você que vai me sepultar, a gente costuma. Eu brinco assim, é você que vai me sepultar. Gente, é uma realidade. Eu acho que essa pandemia fez a gente enxergar o quanto a nossa vida assim. Ao Ícaro, que está nos bastidores aí, desde quando eu comecei a pensar nisso, ele está sempre ali me ajudando também, enfim, e toda a galera que trabalhou para que chegássemos a esse momento. O meu muito obrigado a vocês que estão acompanhando, sem vocês nós fizemos isso mais para vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. A próxima vai ser com a Lívia e com a Sofia. A Núbia está entrando aí. A Núbia é uma... Você não conhecia, né, Ricardo? A Núbia? A Núbia também foi uma das que esteve... Núbia, esse é o sinal. É Coda também. Esteve com a gente desde o início. Hoje, abandonou a gente aqui em Goiás, está em Brasília, mas é uma pessoa que a gente leva para a vida. Voltando. Gente, eu me perdi no meio do caminho. Deu um branco. Não, vocês estavam falando da reestruturação. Estava falando da Lívia e da Sofia, que é a próxima live. Elas não marcaram a data ainda, mas tão breve a gente vai estar colocando aviso para vocês aí, tá bom? Elas serão as próximas. E que vocês tiverem ideia também, vai entrando em contato com a gente. Muito obrigada, gente. De coração mesmo. A vontade é não parar, mas a gente precisa dormir, né? Muito obrigada, Valeu. Brigadão. Valeu. Tchau.